Olá, boa tarde, tudo bem com você? O NT Sul desta quinta-feira está começando aqui na telinha da TV Novo Tempo. E hoje é Dia Nacional da Prevenção aos Acidentes de Trabalho. Por isso, nós vamos ter a participação ao vivo de um consultor técnico em segurança do trabalho. Ele vai dar dicas de prevenção e também vai falar da importância desses profissionais no dia a dia das empresas. A dedicação das mães à criação dos filhos pode ser contada como tempo de serviço para efeitos de aposentadoria. Projeto de lei está em discussão na Câmara dos Deputados. Por falar em filhos, hoje no quadro Dia de Terapia, a psicóloga Lisiane Omrich ensina como lidar com os jovens na fase da aborrecência. A família precisa acolher esse adolescente e colocar limites. Olha, até aqui tu pode ir, daqui tu não pode mais. Situar ele. Adolescente nenhum consegue dar conta da falta de limite. Ele precisa ser limitado pelo pai e pela mãe. Tem oportunidade para mulheres que desejam iniciar carreira na indústria. O curso gratuito vai capacitar 15 cachoeirenses. A gente vai contar os detalhes dessa formação. A entrevistada do dia é a nova presidente da Emater, Mara Helena Saufeld. Ela fala sobre os desafios da gestão e ampliação do trabalho de extensão rural. E como sempre, o NT Sul tem aquele espaço reservado para a sua mensagem, para a sua reclamação, para uma boa notícia. Você pode mandar aí o seu recadinho para o nosso WhatsApp, número 51997697129. Vale uma foto, vale um vídeo também. Para quem está assistindo ao vivo pelas redes sociais, basta comentar aí na live. Então, acompanhe e participe do NT Sul. A edição de hoje já está no ar. E como a gente já destacou aqui na abertura, hoje é Dia Nacional da Prevenção aos Acidentes de Trabalho. Por isso, a gente começa a edição falando ao vivo com a repórter Thelma Tomás. Ela está acompanhada de um consultor técnico em segurança no trabalho. Thelma, boa tarde, bem-vinda. Traga aí as dicas para a nossa audiência, dicas tão importantes justamente para todo mundo trabalhar, mas trabalhar com segurança. É isso aí, Daniel Nunes. Boa tarde para ti e para quem nos faz companhia na hora do almoço. Exatamente, uma data importante, uma data para a gente refletir sobre os cuidados que são necessários para desenvolver as nossas atividades profissionais com segurança. O Brasil o estado do Rio Grande do Sul, é o terceiro estado com maior número de notificações no Brasil em número de acidentes, perdendo apenas para o estado de São Paulo e para Minas Gerais, o que significa que nós estamos aí com um alto índice de notificações de acidentes nos ambientes de trabalho. Do meu lado, como tu adiantaste, já está um consultor, um especialista em segurança do trabalho, o Glauber Fortes, e a gente vai conversar e vai começar já por aí, né, Glauber? Se nós temos tantas notificações, o que é a palavra-chave no ambiente de trabalho? Quais são as dicas para a gente trabalhar com segurança? Boa tarde. Boa tarde. A palavra-chave para mim é a conscientização, né? Nós precisamos estar conscientes do cumprimento das normas e do uso dos equipamentos de proteção individual. Então, dessa maneira, nós podemos evitar, né, os acidentes, né, que hoje nós estamos com 612 mil, né, em todo o Brasil, e com muitas perdas, muitos óbitos, né? Então, o uso do equipamento consciente e seguir as normas de segurança dentro do ambiente de trabalho é muito importante, né? Algumas empresas obrigatoriamente têm a figura do técnico em segurança do trabalho, que precisa estar ali, que faz o monitoramento, a orientação dos funcionários, e outras contam com as equipes, né, que são as comissões internas de prevenção a acidentes, e outras ainda não têm a obrigatoriedade desses profissionais, aí contam só com o bom senso e as obrigatoriedades previstas em leis, né, que precisam orientar como esse profissional desenvolve as suas atividades e regulamentações próprias que são regidas por leis que determinam. Corre um pouco por conta da gente tomar esses cuidados, né, Glauber? Como é que a gente pode orientar para quem está em casa aí dicas importantes e essenciais aí no desenvolvimento das tarefas diariamente? A gente está falando que segurança do trabalho é dentro de uma empresa, né? Então, toda empresa que possui pelo menos um funcionário regido pela CLT, ela tem a obrigação de cumprir as normas, né? Com ou sem, né, uma figura do técnico de segurança do trabalho, ou engenheiro de segurança, ou médico de trabalho. Partindo do princípio de que
existem 38 normas, né, que regulamentam lá nossas atividades do dia a dia na empresa, né, quanto ao uso do IPI. Nós temos uma norma que fala só como usar o capacete, como usar a botina, como usar o protetor auditivo, né. Nós temos uma outra norma lá que nos ajuda, nos auxilia no ambiente de trabalho, né, em trabalho em altura. Se eu estiver acima de 2 metros, eu sou obrigado a estar com cinto, estar com capacete, né, estar com calçado de segurança, óculos, enfim, todos os equipamentos necessários para que eu possa fazer um trabalho seguro. Existem 2 maneiras, né, de a gente analisar o acidente de trabalho. Quando já ocorrido, né, quando já ocorreu, aí não, né, é uma maneira que a gente precisa levar em consideração, né, que são feitas aí uma análise do acidente, nós precisamos analisar, precisamos fazer uma investigação para que isso não ocorra novamente. E a parte prevencionista, né, a parte de prevenção, que aí vem a fiscalização, vem os treinamentos, exames médicos. Então, tudo isso dentro da empresa vão fazer com que a gente consiga desenvolver um trabalho consciente, seguro, né? Eu sempre falo, alguém está nos esperando em casa. Então, a gente sai de casa, a gente tem que voltar para casa da maneira que a gente voltou, ou melhor, né? Então, seguindo essas normas, a gente vai poder voltar para casa com segurança. Esse profissional que está ali para dar esse assessoramento, que está ali para dar essa orientação na empresa, ele é indispensável e tem uma formação específica para isso, né, Glauber, que é a tua função. Correto, isso mesmo, né? Tem que ter proficiência, né? Inclusive nos treinamentos, nas orientações, os documentos, os laudos que são feitos, né? Existem vários documentos que hoje as empresas elas têm que fazer, tipo o PGR, que vamos falar aqui para quem não sabe, né? Que é um programa de gerenciamento de riscos, né? Riscos químicos, físicos, biológicos, né? Que a empresa, às vezes, na atividade que eu exerço, né, eu estou exposto, então eu tenho que... É tudo avaliado, a atividade estou exposto. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, um produtor rural, né, que é o mais comum na nossa região aqui. O produtor rural, ele tem várias exposições, né, ao ruído, quando está lá operando o trator, né, está podendo fazer a aplicação de defensivo. Então, conforme a exposição dele, é utilizado um tipo de equipamento, é preciso ter um treinamento, né? E aí a gente acaba, né, o profissional esse tem que ser qualificado para poder ajudar a fazer a conscientizar, né, da necessidade dos equipamentos, enfim. Muito bem. Frente à tua expertise, quais são os casos mais comuns de acidente de trabalho? Olha, eu tenho 20 anos nessa área, né? E eu já vi muitos acidentes. Então, as causas mais comuns é o comportamento inseguro no ambiente de trabalho, né? Que é aquele comportamento que o indivíduo, que o trabalhador tem, né? Quanto, por exemplo, aí, claro, aí vai, comportamento seguro pode ser um acidente sofrido por negligência, por imprudência, né? Por imperícia. O que é isso? Por exemplo, imprudência é o excesso de confiança. Quando o trabalhador ele tem o excesso de confiança, ele acaba por ter essa confiança, não cumprindo com todas as normas, às vezes, e aí sofre o acidente, né? Há poucos dias, numa empresa que eu presto consultoria, um trabalhador ele caiu de altura. Era rapidinho, não usou o cinto de segurança, não colocou nenhum equipamento de segurança, foi lá para fazer um serviço muito rápido e caiu e sofreu, né, um acidente fatal, né? Ele morreu. Nesse caso, foi imperícia, né? Foi falta de cuidado, excesso de confiança, porque existe toda uma orientação, mas não foi cumprida. É um comportamento inseguro que eu falo, né, no ambiente de trabalho, né, que parte do indivíduo, né. Claro, temos também condições inseguras no ambiente de trabalho, né. As condições inseguras é quando o ambiente de trabalho não me proporciona um trabalho seguro, né. A falta, por exemplo, de um corrimão numa escada, a falta de uma linha de vida para eu ancorar o meu cinto, né. E tudo isso gera uma condição insegura. E também temos que levar em consideração hoje, também que é uma causa de acidente, né, que é o fator pessoal de insegurança, né, que é aquela parte cognitiva, que hoje, né, até por causa da pandemia e outros fatores, o trabalhador e a saúde mental dele foi afetada. Então, às vezes, se ele chega no final início da semana para executar um trabalho de risco e ele não está bem, ele tem problema familiar, ele está passando por problemas difíceis, né, ou até mesmo
né, uma depressão. Então, isso tudo hoje se leva em consideração. Então, são os fatores pessoais de insegurança no ambiente de trabalho que também pode gerar um acidente, né? A questão emocional também é um aspecto que precisa ser considerado no contexto total, né? A gente pensa em acidente do trabalho sempre com uma queda, com o uso inadequado de EPI, mas a saúde mental, o contexto emocional também precisa ser considerado nessa situação toda, né, Glauber? Com certeza, né? Principalmente nesses últimos dias aí, né? Que é onde nós sabemos que sofremos aí por 2 anos e meio praticamente, né? Consequência de uma pandemia, e é onde os trabalhadores foram afetados. Todos nós fomos afetados, né? E muitos acidentes de trabalho que estão nesse índice de 612 mil no Brasil, provavelmente a origem, a raiz, seja emocional. E os gestores precisam estar atentos no contexto geral da saúde do trabalhador. A mente, o corpo, os equipamentos, é preciso ter um olhar voltado para a saúde integral desses trabalhadores, né? Além desses cuidados todos que tu colocaste, do uso de EPI, da confiança necessária, das orientações dos técnicos, é preciso olhar o trabalhador como um ser humano completo, com o que ele de fato é, né? Sim, por isso que as próprias normas, elas exigem isso, né? Tu tem que dar o treinamento, tu tem que fazer os exames médicos, fazer a avaliação clínica, para ver como está a saúde física e mental. Conforme o trabalho que ele vai desenvolver, a gente faz um exame que se chama psicossocial, que é onde avalia a parte cognitiva, a parte mental, a saúde mental dele, né? Então, tudo isso vai influenciar para que ele faça um trabalho seguro. Então tá, agradeço as informações que o Glauber trouxe para a gente aqui, Daniel, falando importantes dados sobre a saúde de uma maneira geral do trabalhador, não só do cuidado com EPIs, não só do cuidado com as normas de segurança, que a gente sabe que são determinadas por legislação própria, mas também avaliando a qualidade. Tivemos aí um corte no sinal da Thelma, né, falando ao vivo, trazendo informações, portanto, sobre segurança do trabalho. Hoje é o Dia Nacional de Prevenção aos Acidentes de Trabalho. Fica aqui, então, a nossa dica para a nossa audiência, para as empresas e também para os trabalhadores. Certamente, se eu perguntar aqui se você que está nos assistindo conhece alguma história de acidente de trabalho, provavelmente você vai dizer que sim, né? Ou teve algum caso na família, ou tem algum conhecido, algum amigo que enfrentou isso. E a gente poderia citar aqui os casos mais variados, né? Um caso, quem sabe, de amputação de um membro, um choque elétrico, uma queda. São situações que, infelizmente, continuam acontecendo no nosso país. Isso passa pela conscientização de todos, das empresas, providenciando o treinamento adequado, fornecendo os equipamentos de segurança e também aos profissionais aquela necessidade de seguir as regras, né? Porque às vezes tem aquela questão, vou subir ali a uma determinada altura, é rapidinho, né? Ou está exposto a um determinado produto, não, mas vou fazer essa exposição, vou fazer essa tarefa aqui rapidinho. E é muitas vezes nesse momento que os acidentes acontecem e, portanto, precisamos de conscientização. Gente, o estádio Joaquim Vidal, aqui de Cachoeira do Sul, ganhou 48 novos refletores de LED para a iluminação do campo. O recurso vem do governo do estado e vai servir para eventos noturnos, que depois de muito tempo podem ser promovidos no espaço. O investimento é o pontapé inicial para outras reformas que estão programadas. Bem, Daniel, vamos falar um pouco sobre investimentos no esporte aqui em Cachoeira do Sul, dentro do estádio Joaquim Vidal, porque cerca de 48 refletores novos foram colocados aqui no principal palco do futebol aqui de Cachoeira do Sul e também para outros eventos significativos aqui para o município. Ao meu lado está o secretário de Esportes e Turismo aqui de Cachoeira do Sul, Itamar Luz, para falar sobre esse investimento dentro de um programa do governo do estado no Avançar no Esporte. Itamar, o que podemos dizer sobre a colocação desses refletores, um belo avanço para o estádio Joaquim Vidal, que por muitos anos esteve desassistido, mas aos poucos consegue se reestruturar novamente. Exatamente, fazem 17 anos, né, que o nosso estádio Joaquim Vidal aí não tinha refletores, ou seja, luz, iluminação. Então o ginásio, o estádio, né, Joaquim Vidal hoje está recebendo essa iluminação, esses refletores de LED. São 48 refletores de LED, cada um de 500 watts, né? E
já estamos em fase de teste, a empresa ainda precisa ter mais alguns ajustes aí, né? E logo em breve a gente pretende aí com a Prefeitura Municipal aqui de Cachoeira do Sul fazer, né, essa inauguração, né? Algo que é um fato que é muito bom, principalmente pessoal, para os desportistas aqui da nossa cidade de Cachoeira do Sul. Então o pessoal reclamava muito, olha, nós não precisávamos de iluminação no estádio, né? E agora então a nossa cidade de Cachoeira do Sul ela está sendo contemplada aí com o programa, né, Ilumina RS e também Avançar Esportes do governo do estado. Logo em breve, né, assim como o nosso ginásio, o ginásio Derlisão também recebeu já iluminação nova, viu? Então isso para nós é gratificante. A gente já está mostrando algumas imagens da nova iluminação aqui do estádio Joaquim Vidal e, como você falou, secretário, existe o planejamento de fazer uma inauguração desses refletores, porque querendo ou não, os moradores aqui do entorno do estádio Joaquim Vidal já perceberam que a luz de fato chegou aqui no estádio, então precisa, acho que, de um evento significativo para isso. Exatamente, a prefeitura, juntamente com a nossa secretaria, né, e demais secretarias, estamos aí planejando para que fazermos aí uma belíssima inauguração, né? Porque, como eu te disse, só quem tem a ganhar é o pessoal dos esportistas que nós vamos poder efetuar jogos aqui à noite, porque antes era só domingos e sábados durante o dia, agora também, quem sabe no verão principalmente ali, trazer o público aí que gosta de torcer aí pelos seus times, né? Principalmente o pessoal da várzea aí que gosta do futebol e valorizar, né? Então, agora sim nós vamos ter aí um estádio iluminado durante a noite, claro, né? Secretário, os próximos investimentos no Joaquim Vidal, eu sei da cobertura, da arquibancada, tem algo a mais programado para o futuro? Programado para o futuro nós temos aí também agora uma reforma do muro ali da lateral, né? Só que nós tivemos aí, não tivemos empresas interessadas para fazer essa reforma. A gente pretende essa arquibancada também, que é um grande problema que todo mundo sabe. Botaram iluminação, mas não colocaram a nova arquibancada. Mas para tudo tem os seus trâmites, né? Então a gente tem que aguardar, para tudo tem a sua hora certa ali, principalmente nas questões relacionadas ali aos trâmites, né? Então às vezes aparecem empresas interessadas e às vezes não. Então sempre tem uma incógnita ali relacionada a certos projetos. Então a gente vai aos pouquinhos tentando agilizar as coisas para acontecerem realmente. Tá certo, então o relato do secretário Itamar Luz falando sobre os novos refletores aqui do estádio Joaquim Vidal e também falando um pouco sobre os projetos de reformas para o futuro aqui do estádio e também do ginásio Derlisão em Cachoeira do Sul. Daniel, volto com você aí no estúdio. Obrigado, Bernardo, pelas informações. Gente, uma solenidade com a apresentação da Banda da Ajudância Geral da Brigada Militar e presença de autoridades vai marcar a entrega oficial do capeamento asfáltico da Rua Davi Barcelos. A obra, realizada por meio do programa Pavimento RS, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, contou com um investimento de mais de R$1.800.000. A solenidade aberta ao público acontece na esquina das ruas Davi Barcelos e Otto Mernack, a partir das 16h. A Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul realiza hoje, a partir das 19h, uma sessão solene em homenagem aos 75 anos da Secretaria Municipal de Educação. A homenagem, aberta ao público, vai ser realizada no plenário Edgar Miller, no Palácio Legislativo João Neves da Fontoura. Para quem quiser acompanhar de longe a cerimônia, é só acessar os perfis da Câmara na rede social Facebook ou então pelo YouTube. No Brasil, a dedicação das mães à criação dos filhos pode ser contada como tempo de serviço para efeitos de aposentadoria. Isso é o que prevê um projeto de lei que está em discussão na Câmara dos Deputados. Aprovada na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados, a proposta que pretende utilizar o tempo de dedicação à criação dos filhos para fins de aposentadoria deve ainda passar por outras comissões até chegar ao plenário para votação. A proposta da deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, é de que as mães tenham contabilizado 1 ano de tempo de serviço para cada filho nascido vivo ou 2 anos de tempo de serviço para cada criança menor de idade adotada ou por filho biológico nascido com deficiência. Além disso, as mães que tenham mais de 12 meses de adesão ao regime geral de previdência social poderão contar 2 anos adicionais para cada criança nascida com vida ou menor de idade adotada.
projeto prevê ainda que os prazos de licença maternidade ou paternidade possam ser contados como tempo de serviço exclusivamente para efeito de aposentadoria da mãe ou do pai. Os recursos necessários para a implantação das medidas sairiam de créditos extraordinários no orçamento da Seguridade Social. Um estudo realizado pela Oxfam International, que é uma confederação de organizações com atuação em 90 países, indica que mulheres e meninas dedicam pelo menos 12 bilhões de horas diariamente ao trabalho de cuidado não remunerado às famílias todos os anos. Se elas fossem remuneradas, a projeção é de que seriam injetados 10,8 bilhões de dólares por ano na economia mundial. Uruguai e Chile já consideram o cuidado materno como profissão com direitos trabalhistas. Em 2021, recentemente, a Argentina também passou a reconhecer que o tempo dispensado à criação de filhos pode ser considerado para fins de aposentadoria. O benefício tem como foco mulheres argentinas que estão em idade de aposentadoria, ou seja, acima de 60 anos, e que não possuam os 30 anos mínimos exigidos de contribuição previdenciária. E você que está em casa, o que acha dessa proposta? A proposta que a gente acabou de ver aí na reportagem, de que o tempo que uma mãe dedica à criação do filho ou dos filhos possa ser incluído depois para a contabilização no momento da aposentadoria, como a gente tem alguns exemplos em países aqui da América do Sul. Queremos ouvir você, não apenas sobre isso, sobre outros assuntos que nós estamos falando aqui também, sobre as nossas reportagens. A gente conta sempre com a sua opinião, com o seu ponto de vista, assim como esperamos também informação sobre o que acontece onde você está. E assim, fazendo uma grande troca de informações, nós levamos ao ar diariamente o telejornal NT Sul. Como é que faz para participar, Daniel? Tá na telinha o WhatsApp para você mandar o seu recado, pode ser um áudio, pode ser um vídeo, o seu texto, uma foto, 51997697129. Tem um QR Code ali também, se você abrir agora a câmera do seu celular e apontar para o QR Code, você vai ser direcionado para o nosso WhatsApp já para mandar mensagem para a gente, tá bom? Claro, você pode falar também com a gente por meio das nossas lives. Tem live no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, é só escrever aí. E o mesmo vale lá para o canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Vamos ver quem fala com a gente aqui? Vamos começar aqui com os recadinhos do nosso Facebook. Está com a gente o Marcos Vinícius dos Santos, boa tarde, curtindo de Canoas, muito sol aqui. Obrigado, Marcos, pela participação. Tá todo mundo celebrando a volta do sol, né, aqui no Rio Grande do Sul, depois de dias bem fechados, nublados, teve ciclone extratropical, embora felizmente sem estragos dessa vez, né, mas o sol está de volta ao Rio Grande do Sul. Cristina Nunes, boa tarde, saudades da terrinha, hoje estou em Viamão. Obrigado, Cristina, pela companhia com a gente aqui na programação da TV Novo Tempo. William está participando, William Berger Hernandes, boa tarde, Daniel, um forte abraço a todos vocês, uma ótima quinta. Está com a gente aqui também a Sandra, o Everson e o Edson, e a gente agradece pelas participações. Vamos para a tela, o Adair está participando com a gente, iluminação de LED onde está? E Cachoeira, qualquer obra começa e já fazem comemoração, diz aqui o Adair Madri. Obrigado, Adair, pela participação. Temos, inclusive, que levantar essa informação sobre a iluminação de LED, onde que os trabalhos estão acontecendo atualmente, destacando, né? O município está fazendo a substituição da iluminação pública na cidade, substituindo aquelas lâmpadas mais antigas, amarelas, inclusive, pela iluminação de LED, que é mais eficiente, né? Vamos buscar informações sobre isso. E você, tem uma sugestão de reportagem, uma entrevista que você gostaria de ver aqui? Envie mensagem pra gente, 51997697129 é o número do WhatsApp para você participar. Intervalo agora e na volta você vai ver. No quadro Dia de Terapia, a psicóloga Lisiane Omrich ensina como lidar com os jovens na fase da aborrecência. A família precisa acolher esse adolescente e colocar limites. Olha, até aqui tu pode ir, daqui tu não pode mais. Situar ele. Adolescente nenhum consegue dar conta da falta de limite. Ele precisa ser limitado pelo pai e pela mãe. Tem oportunidade para mulheres que desejam iniciar carreira na indústria. Curso gratuito vai capacitar 15 cachoeirenses. A gente vai contar todos os detalhes dessa formação. A entrevistada do dia é a nova presidente da Emater, Mara Helena Saufeld.
Ela fala sobre os desafios da gestão e ampliação do trabalho de extensão rural. Tudo isso logo depois dos comerciais, nós já voltamos. Meio-dia e 30, Telejornal NT Sul já de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo, nesta quinta-feira. Muito obrigado a você de casa pela companhia com a gente. Vamos dar uma olhadinha como é que está o tempo nesse momento no centro de Cachoeira do Sul? Temos aí um dia ensolarado, né? Tá todo mundo celebrando, todo mundo faceiro no Rio Grande do Sul, depois de tanta chuva, de tanto tempo fechado, nublado. Agora, finalmente, o sol está de volta. Hoje, então, o dia amanheceu ensolarado aqui no município. Cenário bem diferente dos últimos dias. Esfriou bastante e a previsão é que no sábado a temperatura mínima seja de 5 graus. Nós vamos conferir agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Quinta-feira em Cachoeira do Sul, amanheceu com sol, finalmente, depois de uma semana com muita umidade. Hoje, então, o sol predomina. Temperatura mínima 8 graus, máxima 16. Sexta-feira também deve ter sol entre algumas nuvens e as temperaturas ficam parecidas. A mínima fica em 8 graus e a máxima não passa dos 17. Sábado o sol segue predominando e o frio se intensifica. Mínima 5 graus e máxima 16. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Hoje o tempo fica firme, com sol e com poucas nuvens na maior parte do território gaúcho, mas ainda tem uma pequena chance de chuva no noroeste, no norte e em pontos da fronteira oeste e da serra. Mas essa condição também vai diminuindo ao longo do dia. E o que acontece agora é que uma massa de ar frio da Patagônia alcança o estado, impulsionada pelo ciclone do Atlântico Sul, mas não são esperados valores tão extremos de temperatura como no sul do continente. O ar mais gelado deve chegar entre sexta e sábado. A capital gaúcha, Porto Alegre, também tem sol hoje, entre poucas nuvens, como a gente vê na imagem de hoje de manhã, sem chuva. Vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje? Em Porto Alegre e região metropolitana, máxima de 17 graus. Também 17 na fronteira oeste, em Uruguaiana. Na região norte, em Passo Fundo, 18 graus. Na região central, em Santa Maria, 16. No litoral norte, em Tramandaí e Torres, 18 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 15 graus. Hora de ouvir você que está em casa. Tem recadinho aí? Vá mandando a sua participação. O WhatsApp é o 51997697129. Esse que está na telinha, tá bom? Se você quiser, siga participando também, interagindo com a gente aí nas nossas lives, no Facebook e também no canal do YouTube. E olha só, meu amigo Edilson mandou mensagem agora há pouquinho aqui, fazendo uma homenagem para a esposa dele, Adriana, que está celebrando o aniversário hoje. Então, parabéns, Adriana, muitos anos de vida. Receba aí o carinho do Edilson. Aqui na telinha, mensagens da nossa audiência. O Cristiano Moraes de Castro está participando, dizendo que o corredor da Ponte de Pedra está sem iluminação. Obrigado, Cristiano, pela participação aí e pelo alerta sobre o corredor da Ponte de Pedra em Cachoeira do Sul. Aliás, volta e meia o pessoal manda mensagem aqui reclamando também da estrada, né? Que vai para esse ponto, que é um ponto histórico também aqui do município, que tem ali uma situação normalmente ruim, né? Após, especialmente, períodos de chuva, como esse que a gente teve aqui. Daqui a pouquinho tem mais recadinhos, mais participações da nossa audiência. Você que está nos acompanhando, tem adolescente aí na tua casa? Como é que é a convivência e a convivência com adolescente? Muitos falam que essa é a fase da aborrecência, né? Por conta da dificuldade, ali o desafio da comunicação, do relacionamento diário. A psicóloga Elisiane Omerich dá orientações para você lidar com os adolescentes. É fundamental impor limites, mas é também fundamental ouvir. Olá, pessoal! Hoje aqui no Dia de Terapia, nós vamos falar um pouquinho sobre adolescentes, ou melhor, como amar os adolescentes, né? Porque dentro de todas as fases que um ser humano passa, a fase da adolescência é a fase mais difícil que tem. Quando tu tem assim, crianças dentro de casa, fica mais fácil de tu manejar
né? Tu tá naquela fase com a criança de ensinar valores, de passar para aquela criança a base familiar, né? Questões familiares, a base familiar. Quando essa criança entra na adolescência, né, ela praticamente está entrando num limbo, ela fica numa fase onde ela não é mais criança para algumas coisas e ela não é adulto para outras coisas. Então, para o adolescente, nada pode, né? Nada dá, nada se consegue, segundo a versão deles, naturalmente. Então a gente até às vezes chama a fase adolescência de aborrecência. A gente tem medo, né, de ter um adolescente dentro de casa. Então a gente se faz a pergunta como amar um adolescente, né? Como amar uma pessoa que chegou na adolescência numa fase tão perigosa, tão instável como é a adolescência. A primeira coisa que o jovem precisa, ele precisa ser acolhido. O adolescente, ele está na fase de formação de personalidade, formação emocional, formação de identidade. Ele não está nada formado ainda, a capacidade que ele tem de emitir juízo crítico, de manter aqueles valores morais que ele aprendeu na infância. Então a família muitas vezes passou ensinamentos para ele quando ele era criança que essa família não faz agora enquanto é adolescente. E ele cobra, né? Ele vai atrás, ele questiona. A criança muitas vezes tu não deixa ela questionar, né? Tu abafa ela, tu não permite que ela faça perguntas e ela consegue ficar quieta. O adolescente não, ele tá do teu tamanho, ele tá te olhando de olho a olho, né? Ele não é mais pequenininho, então ele já cresceu. Então ele começa a questionar muitas questões familiares, ele começa a perguntar muitas coisas que às vezes a gente não tem o que dizer, né? Não tem como falar. Ele não fica quieto porque ele tá na fase de curiosidade, de aprendizado, de bater de frente, a fase questionadora. Então ele quer respostas. E muitas vezes ele se torna chato com esse tipo de atitude. Então por isso que a gente diz como amar um adolescente, né? Com toda essa chatice que ele vem trazendo nessa fase de adolescência. Mas, claro, o apego ao telefone celular, o apego ao quarto, ao computador, aos jogos, a falta de estudo, né? Tudo aquilo que permeia a adolescência. Então, poder entender, em primeiro lugar, que a fase da adolescência é uma fase difícil, não só para a família, mas para o próprio adolescente, né? A família precisa acolher esse adolescente e colocar limites. Olha, até aqui tu pode ir, daqui tu não pode mais. Situar ele. Adolescente nenhum consegue dar conta da falta de limite. Ele precisa ser limitado pelo pai e pela mãe. Tu tem que ter hora para chegar, eu preciso saber com quem é que tu anda, eu quero saber se tu tá estudando, como é que estão as tuas notas, tu tem que ter horário para usar o telefone celular, não pode entrar de madrugada com o computador nos jogos. Então tu precisa acolher esse adolescente dentro de todas as suas especificidades e dificuldades e passar para ele uma questão de limites, uma noção de limites. Quando tu limita ele, a ansiedade dele cai muito, porque ele sabe o que a família espera dele e ele sabe o que ele tem que fazer. Imagina que coisa triste para um adolescente de 15 anos, que a família não se preocupa onde é que ele está, se ele saiu, se ele vai chegar, se ele dormiu em casa, o que é feito dele. Ele tem uma liberdade que ele não sabe lidar com ela, porque ele não tem maturidade para isso. Então essa família, ao invés de questionar essa adolescência, de bater de frente com essa adolescência, precisa tentar entender, né? Fazer combinações é muito importante com o adolescente. Ah, tudo bem, tu quer ir no cinema? Então tá, então tu vai, a partir de hoje, eu deixo tu ir no cinema, mas tu tem que dormir mais cedo, porque tu tem escola amanhã, então temos que sair do telefone celular mais cedo. Tudo são combinações. Se bater de frente, nunca vai dar certo a relação da família com o adolescente. Agora, o grande segredo é educar quando criança e acolher quando adolescente. Colocar limites, entender, conversar, ouvir. Nós temos muita dificuldade de ouvir o adolescente, como se aquele adolescente trouxesse só besteira para os ouvidos da gente. Não, ele até pode trazer algo que a gente não concorde muito, mas ele está em fase de aprendizado. Cabe à família dizer assim, ó, não fulaninho, isso que tu tá falando não é bem assim, é mais ou menos assim, né? Sem ironia, sem deboche, né? Sem risadas, mas com seriedade, porque ele está em fase de aprendizagem e ele precisa aprender do mais básico até o mais
complexo. Então, é possível amar um adolescente, sim, é possível acolher, é possível educar, é possível extrair o que ele tem de melhor, desde que a gente se proponha a isso, desde que a gente não se apegue a rótulos, desde que a gente imponha limites, né, que converse, que dialogue e principalmente que escute. Até a próxima, pessoal! E olha, agora uma oportunidade direcionada a mulheres que queiram iniciar uma carreira na indústria. Está sendo ofertada por meio de parceria entre a Coordenadoria da Mulher, em Cachoeira do Sul, o Sindicato das Metalúrgicas e o Senai. A oportunidade vem por meio de um curso de formação profissional para 15 cachoeirenses. As inscrições iniciam na próxima quarta. Uma oportunidade maravilhosa para as mulheres. A gente espera assim, uma grande demanda, né, pelas inscrições. São 15 vagas e essa oportunidade aí que o Cimetel junto ao Senai, uma empresa de 71 anos em Cachoeira do Sul, né? Qual cachoeirense, muitos cachoeirenses tiveram o início da formação profissional e na vida a sua história através do Senai, né? E hoje as mulheres estarem conquistando esse espaço, né? E então isso é maravilhoso. Até nós conversamos com Edson, acho que é isso, Edson, que é Edson Luiz Cruz, que é gerente de recursos humanos da Escril. E ele até nos passou que tem atualmente 136 mulheres lá na empresa, mas em toda a fábrica, né? Então nessa área administrativa e toda a fábrica, mas na indústria mesmo, metal, mecânica, essa parte aí, isto é um novo olhar, que eu acho que cada vez mais os grandes, né, setores estão buscando a capacitação feminina. Mas para ocupar esse nicho é preciso qualificação. E é isso que a parceria pretende oferecer às cachoeirenses. Serão ofertadas 15 vagas para as candidatas que atenderem ao perfil para essa formação. É necessário ter idade mínima de 17 anos, ter concluído o ensino fundamental ou estar cursando o 9º ano. Obrigatória a apresentação dos documentos de identidade, CPF e comprovante de residência. O curso será estruturado com carga horária total de 158 horas e será ministrado de forma gratuita. Entre os conteúdos, metrologia, tecnologia mecânica, tecnologia de materiais, matemática básica, eletrotécnica, desenho técnico, higiene e segurança do trabalho, máquinas e equipamentos, gestão pela qualidade, relações humanas, educação financeira e empreendedorismo. E tem uma exigência bem importante: nunca ter exercido qualquer função na área. Não ter trabalhado em indústria metal-mecânica, porque eles querem dar assim, oportunidade para elas, né, entrarem realmente nesse mercado. Tem até pessoas que me vieram perguntar: eu trabalho na fábrica de calçado, posso? Aí pode, já é outro segmento desse. Após essas inscrições, nós vamos fazer uma entrevista para ver, né, o perfil de cada uma, se realmente tem interesse em seguir nessa área, que eu acho bem importante, mulheres, vocês saberem que vai ser um curso que eles são de 158 horas, vai acontecer à noite, da segunda à quinta-feira, das 18h30 às 21h30. Então, tem que já organizar aí a logística, né, em casa, para focar no curso. Provavelmente vai terminar quase no final de novembro. São 158 horas, né? Vai acontecer no Senai, que fica na Rua Amália Negre, lá próximo da UPA, né? Eles querem valorizar cada vez mais, assim, trazer essas mulheres para elas virem para trabalhar nas empresas de Cachoeira, nas indústrias de Cachoeira, né? Aí estão, então, informações sobre esta oportunidade para mulheres que almejam entrar nesse setor metal mecânico aqui no município de Cachoeira do Sul, né? Trabalhar com metalurgia. E olha, final de semana em Cachoeira do Sul tem encontro de 50 anos da realização do 26º Congresso da UGES, com presença de autoridades e representações de aproximadamente 45 cidades. Na época, ministros e políticos estaduais e federais participaram da mobilização que durou uma semana no município. Carlos Machado, atual chefe do gabinete do Tribunal de Contas do Estado, vai estar também no evento. Ele era o presidente da União Gaúcha de Estudantes em 1973.
Nesse congresso participaram mais de 1.600 estudantes. Gente, a Emater, aqui do Rio Grande do Sul, está sob nova gestão. A médica veterinária Mara Helena Salfeld, indicada pelo governo do estado, tomou posse no início do mês de maio. São 40 anos de atuação como extensionista rural. Entre os desafios está a ampliação do trabalho junto ao homem do campo e a realização do concurso público, que tem inscrições até o dia 15 de agosto para 98 vagas. Os detalhes agora na entrevista feita pelo Bernardo Miller. Bem, Daniel, na entrevista de hoje nós vamos falar sobre agricultura, principalmente atendendo o homem do campo de todo o Rio Grande do Sul e, claro, aqui para a nossa região de Cachoeira do Sul. Para isso, nós vamos conversar com a nova presidente da Emater, que vai comandar todos os escritórios espalhados pelo estado. Eu vou conversar com Mara Salfeld, ela que é a nova presidente. Mara, primeiramente, obrigado por nos atender, falar sobre esse desafio de comandar a Emater, essa frente tão importante, significativa para o homem do campo aqui no Rio Grande do Sul. Explana um pouco sobre os desafios de comandar algo que, de certa forma, toca a economia do nosso estado e, claro, do Brasil. Obrigada, Bernardo, pela oportunidade de estar aqui com vocês, na TV Cachoeira, da Rede Novo Tempo. É um prazer muito grande falar contigo, falar com os teus telespectadores e da gente poder falar alguma coisa sobre o trabalho da Emater e que nós exercemos aí, fazemos em todo o estado do Rio Grande do Sul. Nós trabalhamos em 497 municípios do estado e a nossa missão é assistência técnica rural social para todas essas famílias. Só para tu teres uma ideia, no nosso relatório do ano passado, nós levantamos que atendemos 204 mil famílias, que significa em torno de 1 milhão e 500 milhões de pessoas que são atendidas pela Emater anualmente. Então, é um público bastante grande, bastante diferenciado. Cada município tem as características, o município de vocês tem as características dele, e dentro dessas características é que a gente faz o planejamento do nosso trabalho. Tá certo, presidente. A gente sabe que é um trabalho bastante extenso, porque são mais de 400 escritórios espalhados pelo Rio Grande do Sul e é um grande desafio conseguir atender a esse homem do campo. Hoje, qual seria a maior dificuldade da Emater nessa questão desse tratamento com o homem do campo? É possível conseguir dar toda a assistência necessária para esse agricultor? Eu não te diria dificuldade, não é dificuldade. O trabalho que é feito pela Emater, ele tem um planejamento muito bem executado. Nós temos, em cada município do estado, é feito um trabalho anualmente, inclusive está começando agora, que é o planejamento das atividades, onde a nossa equipe municipal se reúne com os produtores, com os gestores, com as entidades representativas, onde elencamos quais são as prioridades daquele município. E elencamos 5 a 10 prioridades, que são aquelas que nós vamos dar uma atenção maior. E isso varia muito, né, Bernardo? De um município como Cachoeira para São Lourenço do Sul para Itaqui, né, que o estado do Rio Grande do Sul ele tem uma variedade muito grande. Então, a dificuldade que eu poderia te dizer é que talvez a gente precisasse o dobro de extensionistas para fazer o trabalho, para atender principalmente o que a prefeitura quer, porque eu, desde que estou aqui, eu recebo diariamente solicitação dos prefeitos pedindo mais técnicos da Emater. Imagina, tem municípios que são imensos, que têm uma área geográfica muito grande, tem uma população rural muito grande, e esse produtor precisa alcançar políticas públicas, extensão rural, assistência técnica, e não seria uma dificuldade, mas seria um anseio, uma vontade de ter mais técnicos para poder atender cada vez mais famílias, ao invés de nós atendermos 204 mil famílias, atender 408 mil famílias. Ok, presidente. A gente sabe que esse trabalho da Emater é tão importante, tanto que a gente divulga aqui no NT Sul, durante o nosso telejornal, os materiais produzidos
pela Emater através do programa Rio Grande Rural. E para a grande massa, presidente, talvez, acho que a senhora pode concordar, para o grande público, quando se fala em agricultura, se pensa no agronegócio, nas grandes lavouras de soja, arroz. A gente tem isso aqui em Cachoeira do Sul. Mas a Emater, ela trata daquele produtor que, enfim, trabalha com laranja, piscicultura, propriamente a meliponicultura, trato com mel, enfim. São várias frentes que talvez ficam escondidas lá no campo, na sua propriedade, e que a Emater faz esse atendimento. Talvez esse é o grande diferencial e por isso o anseio dos prefeitos por novos técnicos para atender especificamente esses agricultores que fazem a sua produção muito familiar. É mais ou menos por aí? A Emater, ela é uma instituição privada que tem contrato com o governo do estado através de 2 secretarias. Nós atendemos a Secretaria de Desenvolvimento Rural e a Secretaria da Agricultura, que é a SEMAP, a SEAP, aliás. E nessas secretarias, a nossa prioridade é o agricultor familiar. Não, para nós não importa aquela classificação que usam muitas vezes, pequeno, médio, grande produtor. Não, é o agricultor familiar, porque hoje nós temos agricultores familiares com áreas maiores. O que muda no nosso trabalho, Bernardo, é o que nós podemos alcançar a esse produtor através de crédito. É o crédito que nós temos que fazer a declaração de aptidão ao PRONAF, que são recursos do governo federal que chegam até o produtor e que daí só o pequeno produtor, até 4 módulos, pode receber. Mas o trabalho que nós fazemos é muito direcionado a esse agricultor familiar, atendendo ele naquelas atividades que ele desenvolve, porque o nosso trabalho, dentro do nosso planejamento, nós temos 180 atividades que nós trabalhamos. Todas as atividades que são desenvolvidas no meio rural, desde a meliponicultura que tu falasse, a apicultura, o pecuarista familiar que trabalha com o gado bovino e ovino, e esses animais especificamente, eles durante muitos anos, esse pecuarista familiar ele foi esquecido no Rio Grande do Sul, porque como ele criava gado de corte e ovinos, ele era considerado pelo governo como um grande produtor, e não é. É um público que nós consideramos ele como público especial, que é aquele produtor de ovinos e bovinos que tem até 4 módulos fiscais e que era invisível dentro do trabalho que era feito no Brasil, principalmente com crédito. E esse público foi identificado pelo trabalho da Emater e hoje é um público que é nosso assistido e que recebe todos os benefícios que são oferecidos ao agricultor familiar, o pecuarista familiar recebe também. Presidente, eu vou abordar um assunto que a gente acompanha muito nos conteúdos divulgados através do programa Rio Grande Rural, que é o turismo rural, propriedades familiares que acabam tendo a sua produção local, mas abrem espaço para o turismo. As pessoas visitarem as suas propriedades, apresentar um aconchego diferente, uma pousada propriamente, uma comida diferente, sair um pouco desse ambiente urbano e ir para o interior. A Emater pensa nisso, como no futuro o turismo rural ser uma outra fonte de renda para esses agricultores que moram no interior? Não, a Emater não pensa nisso para o futuro. A Emater faz isso há muitos anos. Eu, por exemplo, no Escritório Municipal de Pelotas, eu fui a primeira extensionista a ter uma estagiária turismóloga. Então, nós fazemos um trabalho excepcional no turismo rural, não só habilitando e capacitando os produtores a receber os turistas, mas também preparando esses agricultores na questão da produção dos alimentos, na questão das boas práticas para receber esses turistas, na questão de produzir aquele alimento que muitas vezes está lá e é desprezado dentro da propriedade, transformar isso em geleias, em chimias. Então, nós trabalhamos nisso, temos parceria com a Secretaria de Turismo há bastante tempo. Sobre o concurso público para 2023, agora no mês
de julho foi divulgada as primeiras informações referente a vagas, enfim, propriamente o edital desse concurso. O que podemos atualizar para o público que nos acompanha e que tem talvez o interesse de participar, fazer esse processo da Emater? Muito bom, muito obrigada pela oportunidade de falar do concurso. Desde 2014 não tínhamos concurso, nós temos a carência bem grande de técnicos, que foi o que eu te falei no início. Então, dia 17 de julho agora abriram as inscrições. Nós temos inicialmente 98 vagas, porque hoje a gente é obrigado a chamar todas as vagas que se colocam no edital. Mas todas as vagas que estão ali têm cadastro reserva. Então, a nossa intenção é poder chegar não a 98, que está no edital, mas o dobro ou o triplo disso, nós temos intenção. Então, esse concurso, ele tem as inscrições até agosto, depois tem ali no edital a questão das provas, que vão ser lá em setembro, tem prova de títulos, e nós precisamos, através desse concurso, repor essas nossas equipes. E aí eu aproveito para fazer um convite a todas as pessoas que são apaixonadas por gente, que gostam de trabalhar com gente em todas as áreas de assistência técnica rural social, desde a área técnica econômica, a área de apoio, que faça o concurso de Emater e venha ser nosso colega extensionista. Que eu faço questão de dizer a quem nos ouve que o extensionista da Emater, ele não é só um trabalhador do meio rural, ele é um missionário, porque o nosso trabalho junto ao produtor, ele tem uma importância tão grande, Bernardo, que nós somos considerados de casa. Tá certo. Daniel, então um relato da nova presidente da Emater, Mara Seifeld, ela que comentou sobre o trabalho específico da Emater, sobre essa extensão rural, a gente comentou sobre o turismo rural, que já é uma realidade aqui no Rio Grande do Sul para agricultores familiares e, claro, falamos sobre o concurso público de 2023, as inscrições já estão abertas, então fica esse recado para quem tem o interesse de trabalhar com extensão rural, esse trabalho tão próximo do agricultor, do homem do campo, realizado pela Emater. Obrigado, Bernardo, pelas informações, né? Gostei aí das informações, especialmente falando sobre turismo rural. É algo muito bacana que fomenta, né? que contribui com a renda do trabalhador rural e mexe especialmente com a questão do turismo também. Coisa boa quando você pode ir para um ambiente, né? Junto à natureza, pode fazer a degustação de um produto que foi ali, você sabe exatamente a origem, então é algo que pode ser ainda mais incentivado em todo o Rio Grande do Sul, né? Gente, agora está na hora de mais um bloco de interatividade e eu vou abrir esse bloco de interatividade mostrando a imagem de uma bela ação que um colega nosso registrou, o Juliano Lima, nosso editor aqui da TV Novo Tempo. Ele registrou essa cena que você vai ver aqui. É uma trabalhadora de Cachoeira do Sul, essa aqui é a Praça da Caixa d'Água, centro de Cachoeira do Sul. Todo dia de manhã, quando ela vai trabalhar, ela alimenta ali os passarinhos, leva uma espécie de ração. Olha só quanto passarinho, quanta pomba especialmente, né? Mas não apenas os pombos, outros pássaros também aqui no centro da cidade. A Praça da Caixa d'Água, para quem não é daqui, fica entre as ruas Júlio de Castilhos e Pinheiro Machado, um espaço bem conhecido dos cachoeirenses. E tá aí, portanto, essa bela ação, né, em relação ao ambiente, para que a gente possa ter nesse ambiente muitos pássaros, os pássaros bem alimentados. Nós não conseguimos descobrir aqui o nome dessa trabalhadora, mas parabenizamos aí pela atitude e trazemos aqui para nossa audiência. Bom, vamos ver mais recadinhos que estão chegando. Vou começar agora com o Facebook. Tem mensagem aqui da Isabel. A Isabel está comentando a reportagem que nós fizemos, que o Bernardo trouxe informações sobre o estádio aqui de Cachoeira do Sul, que agora está iluminado, né? E ela diz aqui, mas a volta no entorno do estádio está escuro, assim como a rua da Escola João Neves, a 15 de novembro, que está bem escura, diz aqui a Isabel. O NT Sul de hoje está chegando ao fim. Acesse facebook.com/TV Cachoeira para continuar acompanhando as nossas notícias. Muito obrigado pela sua companhia. Até amanhã. Tchau.